nunca imaginei a vida que eu ia trabalhar com fibromialgia. É algo assim que quando você imerge nesse processo, né, e você percebe a potência que você tem de transformar a vida de pessoas que estão desassistidas, e aí você une essa questão a uma oportunidade que você tem de crescimento de carreira, você deslancha. Fibrocast, o primeiro podcast sobre fibromialgia sem dores e sem remédios, onde você, terapeuta, tira barreiras para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fibrocast, o programa que te aproxima cada vez mais da especialização da fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou a Regiane Canella. E eu sou a Jordana Ribeiro. E no episódio de hoje, a melhor forma de construir a reputação sólida e aumentar sua credibilidade como terapeuta. Jordana, eu enquanto terapeuta, é muito comum, né, eu escutar de outros colegas aí da profissão tem dificuldade em construir uma reputação. Isso aconteceu com você também? Você passou por falas ou escutou falas de outros profissionais da terapia que acabaram perdendo a sua reputação por conta do mercado, por conta de tantas outros mimimis que a gente enfrenta assim na hora de falar sobre o nosso trabalho com a fibromialgia? Olha só, Rê, esse receio, né, e essa necessidade de construir uma reputação aconteceu comigo também. Não vi perderem a reputação, mas não construírem uma reputação, que a reputação aqui eu chamo de um espaço de fala de uma forma mais consolidada, de uma forma mais respeitosa, de referência, né? Onde a pessoa precisa de um terapeuta, já lembra, né, da pessoa, daquele terapeuta específico. Então, desde o início da minha carreira, desde antes, inclusive, de eu formar como psicóloga, para mim era muito claro essa importância de construir uma reputação. Eu sabia que era o que separava, assim, o terapeuta comum e o terapeuta referência. Só que aí, qual que era a maior questão que acontecia comigo? Eu sabia que eu precisava construir uma reputação, mas o erro que eu cometia era acreditar que eu precisava saber de tudo para eu construir essa reputação. Eu achava que a reputação tinha a ser eu enquanto psicóloga. Então, eu enquanto psicóloga, eu deveria saber de tudo e atender todas as demandas para ser referência, para construir essa reputação. E aí eu fui aprendendo que não era bem assim, né? E a gente vai conversando sobre isso durante o nosso bate-papo hoje, mas para mim aconteceu muito isso, né? Essa importância da reputação e essa questão de saber de tudo. Para mim existiu barreiras quando terapeuta. E para você, existiu essa barreira em construir essa reputação sólida? Existiu bastante barreiras, eu bati bastante cabeça, inclusive, em relação a essa questão de ser referência, construir a minha reputação, né? E aí eu pensava assim, gente, mas olha o tanto de psicólogo que existe. E aí depois começou cada vez mais, na minha época não era tanto, quando eu formei em psicologia, não se falava tão fortemente para as áreas de terapias, né? As terapias integrativas. Mas aí começou a se falar, depois que eu formei assim pro meio, assim, começou a falar mais de terapias alternativas, integrativas, que hoje a gente fala esse termo. E aí eu falei assim, gente, olha tanto de psicólogo, olha tanto de terapeutas, tem muita gente no mercado, né? E aí começou, como que eu vou me destacar diante desse tanto de gente? E aí eu tinha muito medo de aparecer, eu não queria falar na frente da câmera, né? Não queria me posicionar, olha só, eu queria ter uma reputação, eu queria ser referência, mas eu não queria ter que me posicionar na frente da câmera enquanto a minha voz, né? Trazer a minha mensagem. Eu achava que, olha, eu preciso saber de tudo, e aí se eu falo alguma coisa, eu tinha medo do julgamento, o que as pessoas iam pensar de mim, o que ia achar de mim. E eu percebo, inclusive hoje, né, sendo mentora de terapeutas, que é um dos receios muito grande que os terapeutas também
também tem. De, nossa, mas olha quanta concorrência que tem muitos terapeutas, tem muitos psicólogos. Eu tenho vergonha de aparecer. Eu sou muito tímido. E eu percebo que são algumas barreiras que foram comigo também, essas barreiras, que à medida com que eu fui aprendendo um caminho diferente, eu fui quebrando essa barreira e fui me consolidando, fui aumentando a minha reputação, fui me tornando de fato referência. E é até engraçado, porque quando a gente fala sobre isso dentro do método FDR, a maioria fica assim, eu tenho vergonha de ir para frente da câmera, eu tenho vergonha de botar minha voz no mundo e falar que eu sou terapeuta, como também tem pessoas que têm essa liberdade, já coloca, já fala e tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que eu pondero para falar que eu sou uma terapeuta, e você sabe muito bem disso. É uma barreira que vem sendo quebrada, porque a gente vai trabalhando esse formato dentro do método FDR, né? Você orienta muito essas pessoas dentro das aulas. Na sua visão de hoje como mentora, né? Vamos se dizer assim, como mestre desses especialistas que estão se formando aí, o que você vê como barreira para eles dentro da formação, quando vai falar que tem que falar para o mundo que ele é um terapeuta e que ele trata pessoas com fibromialgia sem dores e sem remédio? Olha, com essa questão que eles têm esse receio, né, da concorrência, tem muita gente e às vezes fala assim, como que eu vou captar pacientes, né, ter esse medo de aparecer, né, de mostrar, de falar, eles acabam perdendo espaço, né, os terapeutas que não se posicionam, eles não geram credibilidade, porque eles ficam sendo de fato mais um. E é uma coisa que eu falo para vocês dentro da FDR, né? Cuidado com esse medo, porque o medo faz você aproximar daquilo que você tem medo. Você vai de encontro ao medo, de fato, né? E você materializa ali. Então, não gera credibilidade. Você não se posicionando, você não atrai clientes. Você não tem esse posicionamento, você passa a ser só mais um. Você não chama a atenção de mídias. Você sofre aí baixo faturamento. Então, olha só, eu tinha uma crença muito forte e eu fui batendo cabeça por conta disso, né? Porque eu acreditava que eu precisava saber de tudo. Dessa forma, eu iria me posicionar sabendo de tudo, porque eu era psicóloga e eu precisava saber de tudo. E aí eu comecei a estudar marketing. Foi quando eu escutava muito assim, você tem que nichar o seu público. Eu falei assim, mas como que eu vou nichar o meu público? Eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Eu quero atender todas as demandas, eu quero atender relacionamento, eu quero atender dependência química, eu quero atender obesidade, eu não vou nichar. E eu tive muitas resistências mesmo em relação à questão de nichar o público. Porque quando que eu me senti muito conectada, né? Eu sempre fui muito conectada ali em relação às doenças crônicas. É nichar, então eu vou nichar mais para doenças crônicas. E aí eu fui cada vez mais vendo a importância de nichar, e foi quando tocou meu coração em relação voltado para a fibromialgia, e foi assim uma mudança de chave para mim, porque a fibromialgia ainda hoje é um universo onde tem pouquíssimos profissionais que atuam na área, e eu entrei nesse mar azul, nesse oceano azul, onde poucos profissionais se colocavam. Eu abracei muito a causa, fui me especializar, e é muito interessante isso, porque quando eu decidi nichar e eu subnichei para fibromialgia, a quantidade de convites para dar entrevistas em rádio, em televisão, em revista, a quantidade de pessoas me procurando, porque a gente tem uma crença, né? E às vezes quem tá escutando a gente tem essa crença também, de tipo, poxa, eu vou nichar, só que aí eu vou atender muito pouco. Mas aí eu não vou abranger as pessoas. E é justamente o contrário. Quando você subnicha, e ainda mais no universo da fibromialgia, que tem pouquíssimos profissionais especialistas no tratamento, você está ampliando a sua oportunidade, porque você está se posicionando. E foi só assim, quando eu me posicionei na fibromialgia, no universo onde as pessoas estão sedentas de informação, sedentas de tratamento, eu comecei a receber convites. Eu fui me colocando cada vez mais. Pensou numa pessoa, não era pensou numa psicóloga, né? Eu preciso de uma pessoa para atender pacientes com fibromialgia, eu penso na Jordana, né?
assim como acontece com os terapeutas FDR. Só dos terapeutas FDR colocar, estou me especializando em fibromialgia, e é uma coisa que eles falam muito. Nossa, eu coloquei lá num grupo que eu estou me especializando em fibromialgia, e num grupo de terapeutas já apareceu 3 para me atender. Ou coloca lá no Instagram, nossa, já apareceu pessoas. Só do fato de estar se especializando em fibromialgia. Olha só a oportunidade que tem, né? Então, essa mudança faz com que essas pessoas, esses terapeutas, eles se mostram. E as barreiras que vão impedindo é justamente essa questão de não se mostrar, não se posicionar, e perde toda essa questão, né? De se mostrar, de falar, de dar a sua voz no mundo, fica achando que vai perder paciente porque está subnichando, mas é aí que não capta paciente mesmo. Aí a clínica, a sala de atendimento, fica com baixo faturamento, fica naquela oscilação, nossa, meu Deus, aquele frio na barriga, como que vai ser esse mês no consultório? Aí paciente desmarca, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O paciente desmarcou, eu vou ficar sem meu dinheiro, e gera mais insegurança ainda. Quando você não trabalha nesses aspectos, vai fazendo um efeito cadeia, onde você passa a não viver da profissão, onde você passa a ficar cada vez mais descredibilizado, as pessoas não sabem da sua existência. Então, olha só, o medo de aparecer, o medo da concorrência, o medo de se posicionar em um nicho específico pode gerar todas essas questões. E é até engraçado quando você traz pra gente nas aulas do método FDR, que você fala assim, eu fui lá e capinei o lote. Você desbravou muitos assuntos que outros terapeutas, outros profissionais não teriam, vamos se dizer, a expertise de fazer isso, né? Porque por mais que a gente queira atender tudo e todo mundo, tem uma hora que você fala assim, não, peraí, eu gosto mais disso, eu vou focar nisso. E foi o que você fez aí nesse mundo da fibromialgia. Quando você fez isso, você criou uma reputação, mas com qual objetivo de criar essa reputação? Eu sempre tive muito desejo de transformar vidas e viver da minha profissão, sabe? Aquele papo de que a terapia não dá dinheiro, a psicologia não dá dinheiro, eu sempre tampei muito meus ouvidos para isso. Eu falei assim, dá dinheiro àquilo que eu me propor a fazer, independente do que seja, e eu vou fazer acontecer. Então, eu sempre tive sempre muito esse pensamento, sabe? Trazer essa questão da fibromialgia foi interessante porque, assim, eu nunca imaginei a vida que eu ia trabalhar com fibromialgia. E pode ser que não sei se você já pensou também em trabalhar com fibromialgia, ou quem está nos ouvindo pensou em trabalhar com fibromialgia. É algo, assim, que quando você imerge nesse processo, né, e você percebe a potência que você tem de transformar a vida de pessoas que estão desassistidas, e aí você une essa questão das pessoas que estão desassistidas a uma oportunidade que você tem de crescimento de carreira, você deslancha. E nesse deslanchar, você começa a decidir como que vai ser a sua atuação. Eu lembro, assim, que nessa questão de, eu preciso saber de tudo, eu preciso atender todas as demandas e tudo mais, eu comecei a atender, e aí com aquele receio de, nossa, eu não posso perder paciente, aí cobrava, eu tinha medo de cobrar, aí eu cobrava um valor abaixo, só que aí eu cobrava valor abaixo, aí eu enchia a minha agenda, né, para ter ali um valor que eu conseguisse me manter mais ou menos na profissão. Só que aí eu lembro, assim, eu falando aqui com você, eu lembro, teve uma época que eu atendia, tinha sextas-feiras que eu eu começava a atender 8 horas da manhã e saía 8 horas da noite do consultório, tendo, tipo, meia hora, 1 hora de almoço, sabe? Meu Deus! E aí eu achava aquilo o máximo, nossa, minha agenda tá lotada, tá cheia, só que o faturamento não estava sendo tão correspondente quanto a quantidade de pacientes, né? E aí eu falando isso hoje é muito interessante, porque às vezes as pessoas buscam lotar a agenda. Nossa, eu vou lotar a agenda. Só que, tipo, se você lotar a agenda, se você abrir seu foco para atender todas as demandas, todas as dinâmicas, você vai ficar na superfície. Tudo que a gente coloca de abrir tudo, falar sobre tudo, atender todas as demandas, não dá para aprofundar, não dá tempo. A paciente
paciente é semanal, não dá tempo de aprofundar em todas as demandas que você está atendendo. E aí, fora que não dá tempo, porque aí você vai ter o quê? Final de semana, você tá ali só no consultório atendendo um atrás do outro, você perde a qualidade do seu atendimento, você perde a qualidade de vida, e aí foram algumas coisas que eu fui me despertando para isso, e a questão de nichar e voltar para a fibromialgia, o que aconteceu? A minha reputação foi lá em cima, a referência foi lá em cima, por quê? Porque eu dava resultados. Quanto mais eu me especializava na fibromialgia, mais eu entregava resultado. E aí foi interessante que ontem eu estava conversando sobre isso, estava conversando algumas questões sobre questões de resultados, de atendimento e tudo mais, e aí foi quando eu falei assim, poxa, verdade, porque hoje um resultado que eu demorava ali de 50 minutos, 1 hora, em 20 minutos eu entrego o mesmo resultado que eu entregava em 1 hora, por exemplo. Por quê? Por conta da lapidação, por conta de você mergulhar de fato no processo. Então, quando você se especializa na fibromialgia, você consegue entregar mais resultados. E sua carteira aumenta, né? A demanda de pacientes, você percebe que aumenta consideravelmente, você escolhe a forma de você trabalhar, você escolhe a quantidade de pacientes que você quer atender e o preço que você quer cobrar. Por quê? Porque a demanda, você fica ali, quando você constrói uma reputação e passa a ser referência, você passa a ser o profissional que as pessoas querem se tratar. E à medida tem a questão da oferta e demanda. Então, à medida que você chega a esse nível, que é o nível que os terapeutas FDR estão chegando, eles conseguem escolher. E aí eles trabalham menos, porque eles passam a escolher ter qualidade de vida e ganhar mais, sem aquele sofrimento, sem aquela insegurança, porque eles passam a ter uma boa reputação e ser referência na área da fibromialgia. Você falando aí, eu tô aqui rindo comigo mesma, porque quando a gente começa na terapia, a gente se atendendo tudo por um preço banal, para pegar experiência, para a gente adquirir conhecimentos amplos, né, sobre o tratamento que a gente está acompanhando, independente da terapia ser realizada com o paciente. E eu lembrei de uma situação interior, você sabe que todo mundo vira para você e fala assim, nossa, sua sessão é muito cara. Aconteceu isso com você também? De você estar com um paciente com fibromialgia e aí você começar o primeiro atendimento com ele virar para você e falar assim, ah, não, sua sessão é muito cara, eu não vou continuar o tratamento com você. E aí você desesperar. Já aconteceu isso com você? Na fibromialgia, não, mas antes de eu me posicionar e eu saber nichar para fibromialgia, já aconteceu antes. Por quê? Porque é por conta da insegurança, né? Justamente de que, nossa, eu preciso viver da minha atuação, aí vem, eu vou cobrar barato para a pessoa vir. Só que até o pagamento, eu falo muito isso para os terapeutas diamantes, né? Que são os terapeutas que aplicam FDR. Até para pagar a terapia é uma forma terapêutica. E se o terapeuta está inseguro nisso, ele prejudica até o processo do paciente. Então, voltando aqui para o terapeuta, eu tinha muito essa questão. Eu tinha um valor, eu cobrava nessa época da insegurança, ó. Olha só, lá no início eu cheguei a cobrar R$20 na minha sessão. Eu já fiz sessão por R$20. Aí eu fui subindo, aí eu fiz sessão por medo de não ter paciente. Já fiz sessão de R$50. Aí quando eu comecei a subir o valor, tipo R$80, R$100, eu comecei a ficar mais insegura. Falei assim, gente, mas aí eu vou subir, e aí se o paciente achar muito caro, como que eu vou fazer? Aí eu falava o valor da sessão e já querendo negociar, para ele não achar que tá caro. Então, assim, nossa senhora, era um tormento, porque aí dava frio na barriga, eu achava que, nossa, o paciente não vai ficar, não vai continuar. E assim, E tinha pacientes mesmo que achava caro, mas assim, qualquer valor que fosse, o paciente acha caro. Por isso que a questão é trabalhar muito o terapeuta. Eu tenho um pilar dentro do método FDR, que é o pilar da catarse. Eu trabalho justamente essas questões do terapeuta, para ele se posicionar de uma forma muito mais assertiva e
segura. Se o terapeuta, ele não tem segurança do valor que ele está ali trabalhando, porque a gente não está fazendo só ali os 50 minutos, né? Tem todo um estudo do paciente, tem todo um investimento em supervisão, tem todo um investimento em especialização. Então, é muito mais do que 50 minutos. Se o terapeuta não tiver segurança nessa questão, ele vai dissipar a energia dele. Ele vai ali, ó, ele não vai conseguir se posicionar, ele não vai conseguir construir uma reputação. É necessário que ele esteja em um espaço onde, ok, vai ter gente que vai achar cara a sessão, vai ter gente que não vai achar um absurdo a sessão de R$ 400, vai, mas vai ter pessoas que vai pagar. O terapeuta que ele é especialista em fibromialgia, no tratamento específico da vida sem dores e sem remédios, eles já saem conseguindo cobrar tranquilamente R$ 200, R$ 250 a sessão. Por quê? Porque eles são especialistas em um tratamento em que as pessoas estão sedentas, porque não tem quem traz resultado quanto os terapeutas FDR. Porque pacientes com fibromialgia já gastaram horrores sem resultados. Então, R$ 200 a sessão sai barato para o paciente com fibromialgia. E para o terapeuta, se ele não tem esse posicionamento de bancar o valor da sessão, né, dele bancar o valor da sessão dele, e é esse valor o paciente não concordar, ok, ele não se posiciona, porque nessa segurança ele vai ver que as pessoas pagam. As pessoas que estão disponíveis e comprometidas com o processo, elas vão fazer esse investimento. E na hora de construir essa reputação, aonde que esse terapeuta ele constrói essa reputação? Rede social, anúncio de panfleto, como que ele faz para construir essa reputação dele? Ele, como eu trouxe muito essa questão, né, do nicho, porque eu bati muito a cabeça em relação a nicho, olha, não precisa ficar com medo de subnichar. Você vai ter muitos pacientes para atender, você vai escolher, inclusive. E é muito interessante porque eu tinha muito medo de perder os pacientes, né? Mas aí eu banquei minha decisão e falei assim, eu vou subnichar sim. E os pacientes que não tinham fibromialgia continuaram comigo. Porque é muito interessante isso, porque mesmo você se tornando referência em uma área, por exemplo, de um paciente que você está atendendo e não tem fibromialgia, os pacientes, eles ficam, assim, muito admirados, sabe? Ele passa a admirar ainda mais o profissional. É muito incrível, porque quando eu me posicionei, eu tinha pacientes, né, que não tinham fibromialgia, né? E tem todo um movimento diferente de vida. Mas a forma com que eu me posicionei, eu aparecia em reportagem, quando eu apareço em reportagem de TV e tal, aí é muito interessante, os pacientes, eles filmam a TV e me marcam no Instagram. Por quê? Porque eles ficam admirados e eles se sentem importantes por estar com profissionais, né? Com um profissional capacitado ali. Então, é realmente nichar, e nichar em um espaço onde não tem como você... Não tem uma disputa, não tem concorrência quando você nicha, né? Quando você nicha, você passa a se tornar um profissional ali diferenciado, né? Inclusive, veio muito aquela analogia, né? Você sabe... Vou te fazer uma pergunta agora. Você sabe qual que é a forma mais rápida de ganhar uma maratona? Mais rápida e fácil de ganhar uma maratona? Boa pergunta. Eu não sei. Não corro. Escuta, não corre. Eu não corro. Não corro. Mas você não ganha maratona, hein? Planejamento? Correr a maratona sozinha. Boa! Olha, eu não tinha pensado. Boa! Correr a A maratona forma mais sozinha. rápida de você ganhar uma maratona é você correr a maratona sozinha, você deslanchar na frente. E eu vejo a área da fibromialgia muito assim, é você correr a maratona sozinha. Pela quantidade, nós estamos em um universo de mais de 5 milhões de pessoas com fibromialgia. Dá para contar nos dedos os profissionais especialistas na área, né? Eu tenho formado terapeutas FDRs, terapeutas especialistas no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, e eles estão nadando de braçadas. Por quê? Porque eles estão na frente de outros, então não tem concorrência. Então, se posicionar como especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, você constrói uma reputação mais rápida, de uma forma mais fácil, em que você transforma vidas e você vive da sua atuação. E quando você entra numa área como a
fibromialgia, onde eu capinei o lote e agora está abrindo os caminhos. A oportunidade que esses terapeutas têm de construção de artigos, né? A gente ainda tem uma escassez de artigos científicos na fibromialgia. Você constrói artigos que ficam muito bem posicionados, porque as pessoas precisam, né? O nosso universo científico precisa cada vez mais de artigos. Você se posiciona melhor, você recebe mais indicações, porque pensou em fibromialgia, pensou em você, lembrou de você. Você tem uma rede de network muito melhor, né? Tanto que a gente falou no episódio anterior em relação à captação de clientes, a network. Então, essa construção de network, você vai consolidando cada vez mais o seu espaço, seu lugar de fala, você vai sendo cada vez mais respeitado, porque você sabe do que você está falando. Você não é um terapeuta superficial que atende todo mundo, atende todos os casos. Você é um terapeuta especialista no tratamento da fibromialgia, onde você contribui para o seu paciente com fibromialgia viver sem dores e sem remédios, uma doença crônica, onde muita gente até hoje fala que tem que conviver com dor. E você está entregando resultado para a vida sem dores do paciente e sem remédios. Olha só como que você destaca. Olha só o quão grande fica a sua reputação. E aí os profissionais, os médicos, fazem parceria com médicos, com nutricionistas, e tem toda essa rede de indicações. Por quê? Porque você está entregando resultados, médicos, outros profissionais vão indicar para você. Você aumenta ainda mais a sua rede de clientes. Ou seja, você cobra o seu valor, tem fila de espera, paciente esperando para ser atendido por você. E fora toda essa questão da comunicação, da troca, né? Com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o médico, tem uma boa rede de network. E a gente vê cada vez mais esse paciente indo para a rede social reclamar da sua dor, de que não acha profissional que entende, que faz esse atendimento humanizado, principalmente nas suas localidades, né? Você trouxe até numa aula para a gente dentro do método FDR o número crescente de pessoas buscando profissionais presenciais para atendimento de uma vida sem dores e sem remédio, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta chave agora. Quando você construiu sua reputação, quando você trouxe todo esse conhecimento, né? Quando você foi capinar o lote praticamente, e você descobriu todo esse conhecimento, todas essas falhas que estavam sobre não ter artigos, não ter material concreto, e você construiu todo esse material para especializar outros profissionais e terapeutas. Você perdeu o seu mercado ou você perdeu o seu espaço para atender pacientes com fibromialgia sem dores e sem remédio? Aí que eu construí, né? Aí que aumentou ainda mais, porque essa capinação, essa construção, né, aumentou ainda mais. Só que chegou num momento onde eu precisei falar muitos nãos, né? Onde iniciou com uma construção de fila de espera para atendimento. Hoje eu falo ainda que não dá nem para entrar para a fila de espera. E foi uma das coisas que me motivou muito a construir essa formação do método FDR, porque não dava, assim, para pessoas esperarem atendimento no meu consultório, para pessoas esperarem uma vaga dentro do Fibromulheres, porque tem hoje o tratamento do Fibromulheres, que foi todo o tratamento que eu formei mesmo, foi aí do Fibromulheres que iniciou toda a minha trajetória dentro da fibromialgia, né, especificamente. Então, assim, tem as pessoas que querem o atendimento individual, que hoje não é possível ter atendimento individual comigo. Tem dentro do Fibromulheres apenas, que eu faço mentorias semanais, que eu estou ali presente com intervenções terapêuticas para as fibromulheres, só que tem aquelas que ainda ficavam de fora porque não dá para receber todas dentro do Fibromulheres, né? Que foi uma das coisas que me motivou para o método FDR, de, poxa, olha só a oportunidade que terapeutas têm de se posicionar no mercado, de atender, de transformar vidas. Tem muitos terapeutas muito capacitados com esse
esse dom, né, e essa habilidade também, porque não é só um dom, é uma habilidade a ser desenvolvida, muito grande, que o que precisa é saber tratar, é se especializar para transformar vidas. E aí foi uma das coisas que eu pensei para a construção do método. Então, dessa forma, eu falo não, só que aí eu falo não de uma forma mais confortável, porque eu sei que a pessoa, que a mulher, que o homem com fibromialgia vai ser bem amparado pelos terapeutas FDR. E o método FDR tem vaga para mais algum terapeuta que tem interesse? Olha, vamos lá. De tempos em tempos, nós abrimos turmas para o método FDR, porque apesar de ser uma especialização, eu gosto de acompanhar de perto cada terapeuta, né? Eu chamo eles de diamantes, cada diamante ali, porque eu faço de fato uma lapidação. Toda a minha trajetória no tratamento da fibromialgia me capacitou para construir e especializar esses terapeutas, e eu sei o quanto que é complexo a doença e o quanto que esses terapeutas têm que ter esse olhar cuidadoso. Então, são vagas limitadas, então por isso que de tempos em tempos nós abrimos turmas, e caso não esteja com turmas abertas agora, tem um link aqui abaixo de fila de espera, onde o terapeuta ele pode entrar para a fila de espera, e assim que a gente abrir vaga, nós avisamos por e-mail. E a melhor forma de ser avisado e ter além de ser do e-mail é se inscrever aqui no canal, porque direto, todos os dias tem conteúdos de alto valor. Eu estou sempre postando aqui as novidades. Então, se você que está aqui nos ouvindo, se inscreva no canal para você receber todos os conteúdos todos os dias, né? Conteúdos todos os dias de alto valor. Todas as novidades também, para você ser um dos primeiros a entrar no método FDR assim que abrir vaga. Então, você já sabe, terapeuta. Aproveita a lista aqui abaixo, curte, comenta. Sempre a gente está com conteúdo novo aqui no canal e nas redes sociais. E se você não é um terapeuta, quer viver uma vida sem dores e sem remédios, manda esse vídeo para o seu terapeuta, para o profissional da saúde que cuida com tanto carinho de você, para que ele venha fazer parte também desse maravilhoso mercado, ou vamos dizer assim, desse espaço que temos hoje para atender pacientes com fibromialgias para viverem uma vida sem dores e sem remédios. É isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí com a gente nesse episódio, e eu te convido a nos encontrar no próximo Fibrocast. Obrigada, Rê. Obrigada a todos pela participação. É sempre um prazer aqui contribuir com vocês. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Beijo grande e tchau, tchau. Tchau, tchau.